tuas histórias, tua casa, o teu pai, teu passado é minha agonia. Já enxergo agora, no trabalho, no tear, vou tecendo meu falar e a nossa amizade é um descedenta nela tua vida. Vem beber do vaso que sacia. Sou cristão, confesso, digo mais, eu fui tão cego que tantos remorsos carrego. No afã de ter sucesso, inaugurei perseguições, são incontáveis as ações. Foi quando eu mergulhei o olhar em Estevão. Devo ir embora, tua casa é um altar, sou um estorvo à sua harmonia. És presente em nossa tenda, qualquer um que se arrependa, e conosco sirva algum amigo. Sois ovelha que volta ao aprisco. Olá, olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa com o Evangelho. Mais uma noite de doutrina espírita, Evangelho e espiritualidade. É, uma vez mais, um gosto estar convosco. Não sei se acontece com todos vós, mas eu já fico ansioso para que chegue às 10h30, para podermos partilhar um pouco deste espaço com todos aqueles que aqui vêm e que nos trazem da sua riqueza. Ora, hoje vamos falar com mais um amigo, um grande amigo, que ao longo do tempo se aproximou da doutrina espírita e hoje, com a rúbrica que já vai sendo hábito, Conta-me como foi, vamos saber como é que foi, de facto, a aproximação à doutrina espírita, como é que tem sido esta viagem pelo caminho de nós mesmos e de que forma é que a doutrina espírita acabou por transformar a vida do nosso querido José. Muito bem. Então, estas rúbricas, portanto, têm como objetivo não propriamente passar a conteúdo daquilo que é, quer dizer, não deixa de ser conteúdo doutrinário, porque as nossas vivências, nós também fazemos parte da doutrina e, sobretudo, os nossos exemplos. Mas trazer aqui uma nova perspectiva da ótica do trabalhador espírita, da ótica dos médiuns, da ótica dos doutrinadores, da ótica dos passistas, e a conclusão a que nós vamos chegando a pouco e pouco é que o trabalho no bem é um trabalho terapêutico que nos alivia as depressões, que nos alivia os maus-estares, nos alivia os maus humores, e a pouco, através do trabalho no bem, nós começamos a mudar e, consequentemente, a nossa vida também. Assim, sem mais delongas, vou fazer a apresentação. Vocês já sabem quem é, porque já viram com certeza que no título do episódio de hoje já estava lá José Freixeiro e, portanto, vamos dar a entrada na nossa emissão
do grande José Freixeiro. Aqui está ele, com fadas madrinhas e tudo. Ó Zé, apaguei rápido as palmas, Grande. hein? Até... Aí está ele, pronto. Isto é assim uma coisinha mais suave. Grande Zé, como é que Boa noite a estás? todos. Tudo bem? Tudo bem. Está Espero que tudo estejam bem todos contigo? bem. Sim, senhora. Claro que sim. Olha, Zé, antes de fazermos a prece de abertura, vamos fazer aqui uma breve passagem pelos comentários. Também há de haver aqui muita gente que tu conheces e, portanto, vamos ver aqui. Olha, Dina Ferreira, nossa Dina, Anabela Ferreira, Maria Mandarina, Anica, Álvaro Casanova, Marta Sabino, Ana Filipa Graça, Elídio Pereira, Minda Gomes, António Melre, olha, só gente do centro, Fernanda Jorge, José Sabino, Ana Marta Costa, Fernanda Ferreira, Mara Marques, Diolinda, esta senhora conheces? Fernanda Freixeiro, Maria da Luz Paixão, Gina Pereira, epá, pronto, e muitas outras pessoas que nos vêm acompanhando e que eu fico muito feliz e muito grato por todo o carinho que tenho recebido de tanta gente. Muito bem, eu vou fazer então a prece de abertura, que é para depois então começarmos a nossa conversa, está bem, Zé? Está bem? Bom, vamos lá então. Vamos lá então. E assim, uma vez mais unidos. Ele que há 2000 anos nos trouxe uma estranha forma de amar aos nossos olhos. Senhor, Tu que és a luz que ilumina os caminhos do mundo, traz-nos a Tua paz. Que durante esta noite Tu possamos sentir perto de nós. Não que estejas afastado, mas que hoje, nesta hora, possamos sentir a Tua presença. A presença dos benfeitores amigos. A presença daqueles nossos espíritos amigos que nos querem bem, que querem as nossas vitórias, que querem ver as nossas transformações. Para eles, em conjunto, pedindo para a nossa família física, mas também para a nossa família espiritual, nós, em conjunto, em uníssono, contigo, e que os teus benfeitores e com os teus benfeitores pedimos-te a inspiração para a nossa conversa, para que ela seja profícua em resultado concreto de paz, amor e harmonia, não só hoje, mas agora e para sempre. Que assim seja. Muito bem, muito bem. José, antes de mais dizer-te que é um gosto ter-te aqui, que sei que és uma pessoa um bocadinho mais reservada e que tiveste a coragem de... não é a coragem também, mas tiveste a amabilidade de permitir-te vir aqui a este espaço. E eu agradeço-te por isso muito. Zé, vamos começar pelo início. Quem são os teus pais, Zé? Olha, os meus pais, tive uma mãe lutadora, começando por aí, que foi a que partiu primeiro. O meu pai, neste momento, está em grande sofrimento. Um é de Tomar e outro é aqui da Marmeleira. Os meus pais foram para a África. Isto agora dá para continuar, não é? Não vou ficar só pelos meus pais. Continuo, se calhar, já por passa aquilo só que de tu pediste. uma forma breve. Quem são, o que fizeram? Pais, isso. A minha mãe foi comerciante, o meu pai foi camionista. Camionista no tempo em que uma viagem de um dia demora um mês pelos interiores de Angola. E foi lá que eu nasci. Eu fui feito em Portugal e fui nascer a Angola. Portanto, atravessei o mar bem confortável.
Depois, aos 12 anos, houve a descolonização. Eu sofri na pele a discriminação de um refugiado que era considerado retornado. Sofri o pós-25 de Abril em Lisboa, que não foi fácil. E durante esse tempo, até aos 12 anos, eu sou um mariano. Pouca gente o sabe o que é um mariano. Um mariano E o que é um mariano? O que é um mariano? Mariano é o estudante de uma escola de Maria, portanto, de Marcelino Champagnat, que são conhecidos por maristas. Não sei se já ouviram falar nos maristas. É um colégio francês que é, em grande percentagem, a grande percentagem são professores franceses, são professores frades, não são padres, são frades. E é aí que eu nasço, é aí que eu cresço como cristão. Sabias que o Divaldo Franco também foi mariano? Não percebi. Desculpa estar a te interromper. Está aqui um delay, está aqui um atraso no som. Sabias que o Divaldo Franco também foi mariano? Não. Olha, é uma novidade para mim. Também foi. Fico contente por isso. Aos 12 anos... Desculpa. Não, fizeste bem. Aos 13 anos vim para Portugal, não é? Primeiro ano separado dos pais, em Lisboa, em casa de tios. E depois dá-se a grande transformação, porque o modo de viver de Angola para Portugal era muito grande. Tanto na amizade, como no meio escolar, de um privado para um público, como tu há de calcular, é uma grande diferença. Exato. E depois parto de uma grande cidade para uma pequena aldeia, nos confins de Tomar, que não tem saída, só a mesma entrada é a saída, portanto, estás a ver, rodeada por mar, isoladíssimo. Era uma rua sem saída. Em que tem que fazer 3 km a pé por meio de pinhais, e quem estava habituado a ter chofer era complicado. Bom, e em 75 sou o primeiro catequista mais jovem da Diocese de Santarém, e aos 13 anos o padre Fernando, que Deus o tenha, e espero que faça parte breve da Casa Espírita, porque foi um padre que marcou, um padre que marcou por ser cristão, não por ser católico. Sim. Em que eu estimo, e hoje posso dizê-lo, na altura não o dizia, mas hoje digo que o amo. E espero que ele seja recolhido assim que possível. De certo, porque ele era muito boa pessoa, além de bom cristão, era muito boa pessoa. Aos 17 anos sou obrigado a abandonar a escola por problemas familiares e de saúde e monetários. Tenho o serviço militar e entretanto, tenho a vida profissional que é muito diversa. E depois tenho o casamento, depois tenho os filhos. Antes, calma. Fala-me um bocadinho da tua infância em Angola. Como é que aquilo era? Olha, a infância em Angola foi... O meu pai era camionista. A vida foi escola... era semi-interno, porque eu era muito traquina. Eu vou para os maristas, porque no primeiro dia de aulas eu rasguei 2 batas à porrada. Portanto, estás a ver como era então eras criatura. Então, 2 semanas depois estava internado nos maristas, não é? Foi a razão porque eu saí da escola pública. Os primeiros 4, 5 anos foi vivido sobre muito mimo, porque vivia no meio dos tios e dos padrinhos, porque a sociedade que existia durante os 4 anos era tios, era o meu padrinho, que está no centro, graças a Deus. E agora, bom, avançando, e foi dentro de muitos mimos. E depois houve ali 1 ano ou 2 de muito controversos, com muitas dificuldades, a vida foi evoluindo, e era escola-trabalho, e com muitas viagens pelo interior de Angola. O meu pai era camionista e eu, a partir dos 3, 4 anos, vivia dentro do caminhão com ele, nas férias. O que é que trazes em ti? O que é que trouxeste em ti de Angola? Olha, o que se trazia de Angola, da escola, era a amizade, que senti muita diferença cá.
Na escola, os amigos eram todos por um e um por todos, havia muita união, havia camaradagem. Foi essa a diferença que eu encontrei quando cheguei cá, porque também, pelas circunstâncias, não é? Daquele libertanismo do 25 de Abril, que eu não sei o que era a escola em Portugal antes do 25 de Abril, eu só a vivenciei depois do 25 de Abril, possivelmente por essa liberdade excessiva, digo eu, e é a minha opinião simples, talvez a camaradagem não fosse igual à que eu estava habituado em África. De Entretanto, tu infância, cresces, um pouco portanto, mais. trouxeste portanto, essa bagagem. É interessante porque tu, de certa forma, sempre estiveste ligado a alguma espiritualidade e a alguma educação religiosa. Sim, nós tínhamos que nos confessar todas as sextas-feiras, a missa era obrigatória, não é? E nos maristas, naquele tempo que estava um bocadinho mais à frente, já tínhamos aulas de tratamento cívico, ou seja, de partilha cívica. Eles construíam escolas. Posso dizer que aos 7 anos dei serventia, 7, 8 anos, dei serventia para se construir uma escola nos bairros pobres. Portanto, os maristas tinham esta vertente. Havia voluntários, eu ofereci-me voluntário para o ensino chegar aos bairros, chamavam-se moceques, e os maristas, além do colégio, que era caro e era para meninos ricos, temos que reconhecer, partilhava essa doação das mensalidades de gente rica com as zonas mais pobres, com oferta de escolaridade oferecida por eles. Se bem que falar de Angola não é fácil, ó Filipe. Falar de Angola e falar da descolonização, porquê? Porque a verdade não chegou cá. Eu tenho alguma relutância em falar sobre Angola e sobre a vivência, porque muita gente associa Angola à escravidão. E eu tenho alguma dificuldade em falar nisso, porque as pessoas, muitas, não conhecem a realidade, muitos não conhecem o que foi a descolonização, nem o sofrimento de que muitos retornados sofreram. Eu posso dizer que aos 12 anos aprendi a rastejar debaixo de fogo real, portanto, sem ensinamento, ou seja, fui obrigado a aprender instintivamente. E acho que é melhor avançarmos. Isto é uma fase assim um bocado. Avança, Filipe. Deixa a África para outros. Eles agora sofrem muito. É um povo que sofre muito neste momento. Nós fomos lá e eu hoje sei porque é que lá fomos, e eu também sei porque é que lá fui, e sei porque os meus pais lá tiveram. Mas também reconheço que os descobrimentos trouxeram alguma evolução àquele povo. Foi uma forma de evoluir. Claro que no meio disto tudo há sempre vítimas, não é? Mas foi uma forma daquele povo evoluir. Agora, como foi feita, e podia-se ter feito de maneira diferente, de maneira a que eles pudessem ter lucrado com essa aprendizagem, e que não foi isso que aconteceu, mas isso são os tais erros da humanidade, são os erros que nós praticamos, nós somos imperfeitos, como tu sabes, e todos os dias se cometem erros, e eu acho que aquele foi um dos erros, mas é a minha opinião. Olha, para fecharmos o assunto de Angola, que mensagem é que tu darias aos angolanos? Olha, os angolanos são um povo sofredor, não é? Filipe, 70% da população inculta e com fome, que mensagem é que nós podemos dar? Diz-me tu. Esperança. Lá estiveste. Esperança. Esperança que tenham os bons governantes. É a oração que nós fazemos para os nossos e que nós devemos fazer para os deles. Obrigado. O assunto de Angola está fechado. Entretanto, seguimos em frente. Tu deixaste a escola, entretanto formaste família. Sei que tens 2 rapazes, não é? Descobri hoje. Sim. Tens a tua hoje mulher. Faz um ano, é verdade. Tenho hoje um aniversariante em casa.
Com Ah, é? 28 anos o mais novo. É verdade. Como é que ele se chama? Olha, faltava este pormenor, é engraçado. Como é que ele se chama, Marcante. Zé? É o André. O André. Então pronto, um abraço para o André, Um aqui, abraço para o aqui André. do Filipe. E está E o entregue. irmão mais velho é Filipe. Ah, é? Então pronto, é tudo bons É, rapazes. É tudo bons é tudo rapazes. bons rapazes. Olha, Zé, entretanto passaste, formaste a tua família, atualmente vives em Rio Maior, não é? Certo? Mas pronto, dá-me a impressão que do ponto de vista espiritual tu tinhas o teu pensamento muito bem estruturado. Ou seja, Epá, não, eu tive uma ou separação não? com Deus. Ou seja, depois de o meu André, com 4 anos, fica diabético e eu aí rompo com Deus. É uma Uhum, fase da minha vida em que eu rompi e tive dúvidas que Deus existia. uhum. Geralmente é assim. Eh, Essa foi a fase, pronto, mais difícil, que eu não me orgulho nada, claro. E separei-me da igreja, não ia à missa já. Uhum, Eh, mas é engraçado, nunca deixei de fazer as minhas orações, sempre com a dúvida que ele existia. Porque punha sempre se tu existes, portanto, se tu existes, era sinal que eu tinha dúvidas que ele existia. Até que um dia foi a minha mulher, eu estou no centro porque foi a minha mulher, uhum, que duvidou que eu ia e disseram-lhe para ela me convidar para eu ir e ela disse sempre que eu não ia, porque eu sou e fui sempre um revoltado e fui um indivíduo que sempre que as minhas ideias, no fim de tomadas, torcesse por onde torcesse, não voltava atrás. E ela conhece-me uhum, melhor do que eu me conheço a mim. E dizia uhum. que eu não ia. Mas se calhar desta vez enganou-se. É que eu disse-lhe de imediato que ia. Ia porque queria saber o que é que ela estava a ver e a fazer. Foi só por isso. Exato, É que tu exato. andas, com quem é que andas metida? E eu Ó cheguei ao Zé, o que é centro, que... eu cheguei ao centro, como diz o Tó, com uma faca atrás do bolso. Nas primeiras 2 sessões questionei muita coisa, questionei bastante. E à terceira vez disse: Tu estás parvo todo, estás a questionar coisas que não percebes nada, está aí calado. E foi até hoje, ainda hoje tenho dificuldade. Bom, tenho dificuldade, não. Antes de fazer alguma pergunta, ainda pergunto a mim mesmo se tenho que a fazer ou se tenho que falar. Portanto, Muito bem. acho que só fiz aquelas perguntas naquelas 2 sessões e nunca mais levantei a voz. Mas pronto. Ok, antes de chegares ao É centro, assim que eu entro no espiritismo. antes de chegares ao centro, gostava de fazer aqui, de perceber o teu ponto de vista. Qual era a tua... o que é que sentiste, ou o que é que te levou a esse afastamento? Qual era o sentimento que estava em ti, que te levou a esse afastamento? Ao primeiro afastamento, o afastamento de Deus, de negar a O Deus, afastamento de Deus. Portanto, essa de revolta. negar a Deus. Portanto, A revolta de negar a Deus foi o não compreender como é que uma criança aos 4 anos tem que sofrer o que eu vi sofrer. exato. Porque na altura é um bocado diferente do que é hoje a diabetes. Claro. E, e eu perguntava como é que é possível haver um pai. Claro que eu hoje sei, não é? Nós hoje sabemos e Uhum, entendemos. Mas na altura foi isso que me fez separar. exato. Este é um ponto muito relevante, ó Zé, Não. porque aconteceu contigo, também aconteceu comigo. No meu caso, foi a separação dos meus pais. No teu caso, foi a doença dos teus filhos, a do teu filho. Certo. E no caso de outras pessoas, é outro drama qualquer. E o problema é que nós, às vezes, ficamos presos nesses dramas e não conseguimos vivemos destruturados porque nos falta essa resposta, essa compreensão. É incompreensível à razão humana entender um Deus justo, um Deus bom, se tu estás a passar por esse sofrimento. Não bate a bota com perdigota. Olha,
se permites. É uma das lacunas, e aqui eu se calhar vou pôr o Padre Fernando. É uma das lacunas da Igreja. A Igreja não ensina mal, não há Igreja nenhuma que ensina mal. Só que, derivado ao lobby, que temos que admitir que existe um lobby no sacerdotismo, não nos é explicado estas situações. O rompimento com Deus faz-se porque essa monoideia que nos fica, e nós não vemos mais nada, só vemos aquilo. Eu vou-te explicar. O Padre Fernando, além de ser bom, tinha esta característica. E que estão aqui muitos que são passistas, possivelmente, eu não sei qual é a grelha, mas estará ali algum passista ou algum doutrinador e temos muitos conhecedores da doutrina. Havia uma senhora na zona de Ferreira de Zézer, penso que, eu não quero enganar, se Olalhas, se Chão das Maias, com cerca de 80 anos, hoje eu sei que era obsessão, não é? Conseguia levantar 2 homens no ar, um em cada braço. E o Padre Fernando era chamado, colocava-lhe a destra sobre o coronário, a senhora acalmava como nada se fosse. Estamos a ver o fenómeno, correto? Coronário, para quem não sabe, portanto, nós temos 7 centros vitais e o coronário é aqui em cima da cabeça. Podes continuar, Zé. O Padre Fernando, de certo, fazia isto instintivamente? Não. Estamos a falar de quê? De exorcismo. Um exorcismo muito simples e que nós fazemos nas casas espíritas quando é preciso. É um dos passos que os passistas têm, não é? E o Padre Fernando, de certo, fazia-o com a simplicidade do pároco, porque eu não acredito que ele tenha conhecimentos de fluidoterapia. E daí o meu apegamento a ele, não é? E se o Padre Fernando tivesse a explicação que nós temos, assim como eu tive a explicação mais tarde do que é a reencarnação, de certo não negava Deus como neguei. É uma das lacunas da Igreja que nos faz separar de Deus. Eu penso que eles aí perdem muito. Claro. Sim, até porque a Igreja até ao século VI, salvo erro, portanto, também admitia a reencarnação. 523, com Teodora, portanto, é abolida a reencarnação. O concílio de Niceia, não? Não, esse é o primeiro. Isso é em 323 em que é inaugurado. Este é o de Constantinopla. Sei. Constantinopla, exatamente. Isso. Muito bem. Então, até que a Fernanda te convida para ires então a Santarém, não é? Qual era a tua perspectiva? Tu já me disseste que ias para lá para ver o que é que a Fernanda andava a fazer em Santarém, não é? Portanto, todos nós temos curiosidade de saber e preocupamos-nos com os nossos, não é? Qual era a perspectiva com que tu lá entraste? Conta-nos mais um pouco sobre isso. Olha, eu não sabia o que era, estás a ver, porque não me disseram nada. Disseram, olha, anda, e este coração aberto. Não, e olha, não aceitei muito bem. Na primeira vez que me perguntaram assim, olha, o senhor viram-me lá de novo, e por acaso eu assim, não, eu venho a acompanhar. Não pertence aqui. Eras daqueles maridos que ficavam no carro cá fora? Não, entrei logo, eu queria ver tudo. Entraste logo. Curioso eu sou. Posso querer passar despercebido, mas curioso eu sou. Pois. Claro. Gosto muito de saber onde estou a pisar. E, não, à segunda vez, pronto, falando da Casa Espírita, Filipe, falar da Casa Espírita de Santarém é falar do Tó, não é? Quem é que entrou naquela casa que não aprendeu com o Tó? Claro. É inseparável. Não há forma de falar naquela casa sem falar no Tó. É claro que as primeiras palavras que eu ouço são dele, o primeiro curso, o básico, é com ele, o ESD é com ele, o EAD é com ele, portanto, falar da Casa Espírita em aprendizagem tem que ter sempre a assinatura daquele homem que há de ser sempre ligado, quer queiramos, quer não, ao centro. Portanto, fez todo o sentido. Eu critiquei-o na altura, critiquei-o pela forma de falar, critiquei-o com a Fernanda, estou a dizê-lo agora, se calhar em público, e se calhar hoje há coisas que não se devem dizer, mas eu digo. Eu critiquei-o na altura pela forma de falar, mas claro que à terceira vez aquilo fazia sentido
E eu foi com muita facilidade, olha, Filipe, foi com muita facilidade. Eu penso que à terceira ou à quarta sessão eu já estava a ler, se não me engano. Uhum. Mas Portanto, porque os conhecimentos é às com vezes muita depois aquilo facilidade. começa-se a entrelaçar e começamos a perceber que tudo faz sentido e começas a relacionar-te algumas coisas que são ditas com a tua própria experiência pessoal e isso acaba por fazer depois juntar vários Como puzzles de uma tem, construção tem a ver, tem a ver com a figura, tem a ver com a figura que eu fiz primeiro. São as perguntas que eu fiz. Eu lembro-me que na segunda sessão estávamos a falar da ligação do espírito ao óvulo, e eu tinha acabado de sair de uma formação e sabia como é que os gêmeos verdadeiros se desenvolvem, e foi isso que eu pus, e por acaso não tive resposta. Eu hoje sei, mas nunca tive resposta sobre como os espíritos se põem para gêmeos, ou seja, quando a célula se divide, como é que agregam o espírito, que aquilo tem 72 horas e a célula só se divide mais tarde. Mas pronto, isso são outras núpcias. E aquilo fazia tudo sentido para mim, começar a compreender e saber, porque havia respostas, não é? E eu que venho da Igreja Católica como maior percentagem dos que estão a ouvir, que não tínhamos respostas para as nossas dúvidas, e eu que naquele momento estava desligado e sentia que havia respostas, é claro que a curiosidade é muito mais forte e isso põe-nos ao caminho, não é? claro. Nesse É uma início estupidez de nós estarmos a questionar sem ter conhecimento, não é? claro, 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 claro. Nesse início o que é que mais te cativou? O mais, epá, era isso mesmo, era saber. O que O me cativava, conhecimento, ele já era a a ânsia de curiosidade aprender. de querer saber. Pois, Os valores vêm depois, não é? Quando claro, há quem diga que, e eu reconheço, mas isso são opiniões, que acima de tudo precisamos ter amor. Mas eu ali precisava era de aprendizagem, não é? E amor não claro, tinha. Mas se calhar claro. para ter amor precisava de aprendizagem. Claro. Já referi isso há vários episódios, portanto, que há as duas asas, há o conhecimento e o amor. E, portanto, o Espiritismo tem esta característica que há muitas pessoas que vão pela sede do conhecimento e há muitas pessoas que se encantam muito pela mensagem evangélica, pela mensagem de Jesus e do amor. Portanto, e é muito interessante que perceber que muitas pessoas, que às vezes até mesmo céticos e ateus, começam a ser bastante atraídos por essa questão do conhecimento, até da própria ciência e da própria filosofia, até mesmo pela curiosidade que acho que é generalizada do intercâmbio do mundo espiritual com o mundo físico. E isso acaba por atrair muitas das pessoas e depois é como se encontrássemos um tesouro, porque para quem quer saber está ali tudo disponível a explicar sem dogmas, sem pá, tudo de uma forma muito clara, quer dizer, e de uma forma e depois não é só pela parte teórica. Tu tens depois mais tarde a possibilidade de confirmar pela tua própria experiência pessoal. É isso mesmo. Olha, Filipe, e aqui Sim. nós podemos tocar uns serem mais inteligentes que outros. Que com esta sede Mas de isso é a aprendizagem, natureza humana. aí está. Mas Deus fez-nos à sua imagem e semelhança. Ou seja, Exato. nós temos a mesma capacidade de discernir e de inteligência como qualquer outro. Quando Claro. encarnamos, ficamos limitados e ficamos condicionados pela matéria. Porque só assim se explica como é que sábios do passado hoje são doentes mentais, hoje são hiperativos, hoje são epá, sei lá, com imensas doenças existem que nos atrofiam o pensamento. A outros, temos que admitir que não somos todos malucos, nem somos todos doentes mentais, mas uns têm mais raciocínio, mais capacidade do que outros. Mas isso não é porque somos mais inteligentes ou menos inteligentes uns que os outros. Temos a matéria que nos confina
àquilo que nós necessitamos para esta caminhada. Portanto, a aprendizagem está aberta a todos. Claro. Essa Até mesmo aprendizagem acumula-se diz. com um sentido, que é abrir-nos o coração. O coração pode ser aberto tanto pelo mais inteligente como pelo mais humilde. E isso é que mostra a beleza do ser e do encarnado, não é? Claro. É como costumo dizer também, cada pessoa tem a sua beleza e a sua unicidade. Quando falamos em inteligência, a inteligência também está condicionada não só da parte fisiológica, mas também da parte social, ou seja, o lar onde tu nasces, os pais que tens, o esforço que tens ou não para fazer as coisas, portanto isso também condiciona o acesso que poderás ter a certos recursos, não é? Portanto, mas isso mesmo faz parte do próprio planeamento reencarnatório e acaba por nos dar a necessidade que nós temos do ponto de vista da evolução espiritual. Entretanto, tu começas a assistir às palestras, és convidado para ser trabalhador do centro e sei que... Eu começo como colaborador primeiro. Começo como colaborador, sim. Sou convidado a colaborar. Sim, a colaborar naquilo que é solicitado. Começas a fazer um estudo de doutrinadores e eis, se não quando, uma terça-feira... Isso é mais tarde. Sim. Isso é mais tarde. Entretanto, tiras primeiro o curso de passo, não é? Sim, e já frequentava o ESD quando fui convidado para doutrinar, sim. Ou dialogar. Okay. Isto agora... Desde que entraste até seres passista, quanto tempo passou? Olha, eu não sei precisar, mas acho que tenho aqui uma pessoa com uma memória maior que a minha, mas eu acho que por volta... Eu entrei em 2011 e acho que 2014, 2015 tirámos o passe, correto? Sim. Sim, para aí. Ok. 3 anos, talvez. 3 anos. E bem. 3 Dá anos. passo, tiras então o curso... 2017, e para doutrinador, 2017, se não me engano. Sim. Muito bem. Mas Zé, houve uma terça-feira que o Zé vai doutrinar. Sim. E eu fiquei muito contente. Uma coisa ou outra. Eu fiquei muito contente de te ver lá e Sim. consegui perceber também da tua alegria de poderes dar o teu contributo e o teu amor falando com os espíritos. Por acaso fizeste-me lembrar, tu estiveste na primeira... Sim, tive. Que eu lembro. A primeira vez que eu doutrinei. Sim. E fui posto logo à prova sem preparação quase nenhuma, não é? Sim. Verdade. Fui Terapia de logo choque. metido à frente do tó, meteu-me logo a andar. Bom, eu já tinha assistido, não era novidade para mim. Sim. Eu tinha uma tia que frequentava as Senhoras de Virtude e eu já assistia a intercâmbio mediúnico. Portanto, não foi novidade. Agora, doutrinar ou dialogar foi novidade, claro. O que é que claro, se sente? também já tinha Diz. lido qualquer coisa e tinha uma noção de mais ou menos o que poderia fazer. Mas, claro, Sim, sabes que a gente a doutrinar nunca sabe. É uma aprendizagem contínua. Ou seja, claro. Diz, desculpa, já tinhas também o teu caminho feito, o teu progresso feito, já tinhas dado muito passo, já tinhas lido muitas coisas. Zé, como é que é tu estares na posição de falar com o espírito? Como é que é a experiência do ponto de vista da primeira doutrinação e do primeiro trabalho mediúnico? Olha, como é que te sentiste durante o dia até chegares lá? Conta-me sobre isso. Eu também cheguei à doutrinação, disse o nome dele e tenho que referir
com a participação do Chico Mogas também, do Chico Mogas. Uhum. Bom, a primeira doutrinação, como tu sabes, um caloiro, um inexperiente, tem muita ajuda, não é? Senão nós não somos nada ali. Atenção. Claro. Pelo cérebro que se faz uma doutrinação. Por acaso foi simples. Foi um idoso, não foi? Foi uma entidade que me pediu um copo de vinho. Foi a primeira coisa que ele me pediu, foi um copo de vinho. Porque ele vinha de uma taberna e não lhe tinha dado copo nenhum. E ele pediu-me logo um copo de vinho, né? E eu assim, olha, agora onde é que está o túnel para encher o vinho? Pronto. E foi simpático, foi muito simpático, e ele precisava de ajuda, e claro que não foi a minha doutrinação que o deixou lá ficar, ele ficou. Claro que foi a ajuda que eu tinha por trás. Eu tenho o privilégio de saber quem tenho por trás, hoje já certificado por 2 médiuns, não é? Não foi só uma, foram 2. E é a pessoa que a gente mais ama sempre quando estamos na Terra. Estás a ver quem é, não é? Uhum. E eu não é uma, são 2. Pronto. Portanto, foram elas que fizeram o trabalho todo, não fui eu. E depois, a aprendizagem, a gente vai evoluindo, vai tendo conhecimento, e depois temos que ter uma coisa que todos devíamos de ter fora daquela mesa. Como alguém me disse uma vez, tu, para te relacionares com os teus amigos, com os teus inimigos, tens que fazer o mesmo que fazes na mesa de trabalho, que é tratá-los com amor. É assim que tens de tratar os teus inimigos. Portanto, conforme tu estás na mesa de trabalho, faz o mesmo cá fora. Vais ver que consegues com mais facilidade. É claro, nós esforçamos-nos, e quem sou eu? Eu que tanto devo. Eu lembro-me disto muita vez, mas pôr em prática não é fácil, não é? Como tu sabes. Nós caímos constantemente, vivemos neste mundo, temos que saber viver nele, mas os desvios são grandes, a concentração tem que ser constante, vigiar e orar, não é? E não é fácil, porque todos estes fediveres que nos desviam do essencial, por vezes é mais forte e nós deixamos-nos ir. Portanto, se nós tratarmos os inimigos com amor, que foi o que me quiseram dizer, e com sabedoria, com alguma sapiência, nós conseguimos o resultado que temos nas mesas. Qual é a diferença entre dialogar e doutrinar? Bom, do teu ponto eu não de quero vista? ferir isso, eu não quero ferir os doutos da matéria. Isto é uma opinião própria. Mas doutrinação foi criada por Kardec. Para quê? Para o José Herculano, penso que é José Herculano, o Herculano Pires é que diz que é para afastar os espíritos obsessores. E eu acho que ele fez mais isto para dizer como fazer exorcismo. Ou seja, eu acho que Kardec cria a doutrinação para dizer aos cristãos, ou à Igreja Católica, ou outros que o praticam o exorcismo, que não é assim que se faz. Isto é a minha opinião e vale o que vale. Dialogar. Dialogar é quando um espírito não necessita que nós lhe que lhe possamos dizer quem é Jesus, onde é que é o meio que está inserido. Se tu encontras uma entidade que tem noção que existe Deus, que sabe já onde está, tu não vais doutrinar, tu vais dialogar. Vais-lhe dar alguns passos daquilo que ele necessita para encontrar o caminho para que possa evoluir, para que possa ter uma nova reencarnação com êxito e que tenha mais conhecimento. Se tu encontras um espírito que vem muito revoltado, nega a Deus, nega a sua existência, e a gente apanha muitos, como tu sabes, tu aí tens que doutrinar. E o doutrinar não é mais do que isso. É mostrar quem é o mestre, é abrir o coração
dizendo o amor que ele nos quis transmitir, mesmo que ele não acredite, é mostrar-lhe que ele ali, o meio onde está inserido, é banhado por muitos fluidos, e ele começa a entender quem é Jesus. Olha, eu posso dar uma história muito engraçada com vários, e a gente não deve nem personalizar, não devemos personalizar as doutrinações que temos. Mas eu sou um apologista que se deve transmitir o conhecimento que nós temos nas mesas mediúnicas, sem personalizar. Mas isto é a minha opinião, que também é um bocado polémica. Foram dois ou três pessoas, dois ou três entidades que estavam entaladas, esmagadas. E um deles não acreditava em Cristo. E uma das formas de a gente tirar desse entalamento, como tu sabes, as pessoas que morrem repentinamente por entalamento ficam durante bastante tempo agarradas ao acidente e em sofrimento. E a minha primeira preocupação foi tirá-lo de lá, porque ele não deixava de estar entalado. E ele não acreditava em Jesus, não queria saber. E ao tentar tirá-lo de lá, o exercício foi ele visualizar Jesus. E começámos pelas sandálias, fomos ao manto, e ele no final disse-me: Fantástico. Não consegui ver tudo, mas vi os olhos dele, e agora compreendo. Não é preciso falar muito. Quando se consegue ver, entende-se. Não sei se isso responde à tua pergunta. Responde. É claro que doutrinar. Quantas vezes nós somos doutrinados? Doutrinar é ser doutrinado também. E o doutrinar mudou a minha forma de estar, porque muita gente me diz que eu não sou a mesma pessoa, e a grande mudança dá-se com a doutrinação, sem dúvida. O exemplo, No fundo, falas para eles, mas também falas para ti. Pronto, é isso. Agora, eu gostava de ser muito melhor pessoa. Antigamente, eu quando era mariano, nas minhas orações, pedia para ser honesto. Era uma coisa que eu pedia sempre, porque revoltava-me as desonestidades. E eu pedia sempre a Deus para me facilitar a honestidade. Gosto de ser honesto. Gostava de ser honesto. Eu hoje, além disso, peço para ser justo. Além da honestidade, eu peço para ser justo. Porque o mais importante é a gente saber diferenciar o que está bem e o que está mal. Se nós conseguirmos entender o que é que está correto e o que está errado, acho que nós passamos a fazer aos outros aquilo que gostamos que façam a nós. Vai dar ao mesmo, não é? De é todas isto as doutrinar. noites, de todas as noites que passaste do trabalho, quais estão assim as grandes lições que recolhes na doutrinação com os espíritos? Olha, isto leva-me a uma história que é meio lenda e meio desdobramento. Nós temos a mania que sabemos muito, lemos muito, todos nós sabemos muito. Mas, se me permites, eu tenho aqui uma pequena história para o que é que a gente aprende na doutrinação. Antes de chegar à história, Este espaço é teu, Zé. Deixa-me contar. Agora perdi-me, tive aqui uma branca no... Ia contar a história, eu felicidade, perguntei-te o que é que da aprendeste com os doutrinação. espíritos? Sim, com os espíritos aprendemos que não somos, que somos mesmo átomos insignificantes. Isto leva-nos a Leon Denis. Sim. Mas que aprendemos que há um momento de felicidade muito grande. É dos momentos mais felizes que eu tenho, é quando irmãos que andam perdidos, que não têm noção que existe Deus e aceitam trabalhar em nome dele e se faz aquela oração e que eles são recolhidos. Isso para mim é o topo da doutrinação.
Ou seja, acho que ali não é o trabalho que foi executado, porque nós não fazemos trabalho nenhum, como tu sabes. E aí leva-me à irmã Adelaide também, e tantas histórias que estão agora a surgir assim de repente. Se não fazes já uma confusão. Vamos começar por uma. Era eu não sei se ele era mariano, aqui começa a lenda. Era uma criança que não podia ir à missa, não podia conhecer Deus porque o pai era ateu. E o pai morre e ele começa a presenciar a igreja. E fascina-se. Fascina-se de tal modo que se torna seminarista. E depois de estudar, chega à Santíssima Trindade, não é? Que é aquela grande dúvida. Quem é que nasce primeiro daquelas três individualidades? E ele passeia-se por um rio, para baixo, para cima, mas como é que Deus nasce? Como é que Jesus, Filho de Deus, nasce na Terra? E o que é o Espírito Santo? Não é? Então, mas afinal, qual deles é que é Deus? E andava para trás e para a frente, à borda do rio. Eu já contei esta história a um amigo ou dois. Eles que me perdoem por eu me estar a repetir. E quando andava no rio, para trás e para a frente, para saber o que era a Santíssima Trindade, vê uma criança à borda de um rio, do mesmo rio que ele passeava, a tirar água com um copo para dentro do buraco ao lado do rio. E ali estava ele tirava a água do rio, metia dentro do buraco e a água desaparecia. E ao fim de um tempo, ele começou a questionar já o que é que o miúdo estava a fazer. E chegou-se ao pé dele e perguntou-lhe: olha lá, meu menino, o que é que tu estás a fazer? Olha, não vês? Estás cego? Estou a tirar a água do rio. E ele disse: mas tu não vês que isso é impossível, tirares a água do rio com um copo? Sim, olha, é mais fácil eu tirar a água do rio do que tu descobrires o que estás a pensar. E seguiu o caminho. Quando olhou para trás já não encontrou o menino. E vamos lhe chamar, que os nomes eu não sei, mas vamos pôr por ordem alfabética. Este seria o António. É o António, o Beto e o Carlos. Então o António, como não tem respostas, teve a sorte, caiu numa casa espírita. E é nessa casa espírita que consegue levar o amigo Beto e mais tarde leva o Carlos. Isto para te dizer que nós doutrinadores não sabemos nada. Somos mesmo ignorantes. Isto é o moral da história, vou dizer já qual é. Então o António, porque era mais estudioso, mais avançado, é doutrinador. E os outros, ao fim de cada trabalho, vinham sempre ter com ele. Epá, António, conta lá o que é que se passou lá, pá. Epá, como é que é a vida lá do outro lado? E assim, pá, é o que vocês ouvem, pá, nas palestras, pá. É, pá, mas aquilo é tão vago. Assim, olha, pá, mas eu também, eles não me dizem mais do que isso. É o que tu ouves nas palestras. É, pá, eles dão-nos exemplos, dão-nos aproximação, dão-nos ideias, pá, é aquilo, não é mais do que aquilo. E o António desencarna. E quem é que vai para as mesas mediúnicas? É o Beto. E o Beto, passado pouco tempo, tem o privilégio de falar com o António. E ele diz assim para o António: olha lá, Casmurro, agora que estás aí desse lado, diz-me lá como é que está aí. Beto, é a mesma coisa, pá, eu não te consigo explicar, pá. É aquilo que tu aprendes, é aquilo que tu ouves. E cada vez que o Beto saía de um trabalho mediúnico, vinha logo o Carlos. Beto, falaste com ele? Falei, ele agora contou. É pá, não, ele continua Casmurro na mesma, pá. Mesmo lá do outro lado não nos quer dizer nada, pá. Sempre foi assim, mas é o feitio dele, pá, o que é que a gente há de fazer? Pronto. Epá, eles tinham a idade aproximada. E o Beto partiu também. E encontrou-se do outro lado com o António. E isto, pela lei da hierarquia, passou o Carlos para as mesas mediúnicas. É claro que, passado um tempo, o Beto tem permissão para falar com o Carlos. E fala com o António. E o António é que o encaminha, não é? Como tu sabes. E diz-lhe assim, então, António: então, eu que sou Casmurro, explica-lhe lá agora, anda. Explica lá agora ao Carlos aquilo que eu sou Casmurro. E ele dizia: pá, desculpa, António,
não tinha noção que a diferença é tão grande. E claro que o Carlos lhe perguntou, não é? E o Beto respondeu-lhe: olha, em vez de um casmurro há dois. E humildade não há nenhuma. Portanto, isto é para mostrar É um que belo nós resumo, né? sabemos muito pouco. Sabemos o Claro. que nos é permitido. E voltando à diferença entre a encarnação, entre O diálogo e a o doutrinação. dialogar e o doutrinar, não depende, a doutrinação não depende somente do conhecimento. Como tu sabes, foi o Vanderlei Pereira que nos disse que Kardec é que veio substituir o exorcismo, porque tu sabes que no exorcismo eram práticas bárbaras, não é? Chegavam-se a cometer violência, pá. Era muito forte. E isso foi dado o nome de doutrinação. E eram usadas as medalhas, os crucifixos, não sei se sabias que isso acontecia. Sabias? Claro que sabes. Uhum. Bom, quando eles estão esclarecidos, mesmo que estejam em doutrinação, e no fim de esclarecidos, nós voltamos ao diálogo outra vez. Isto é só para te dar mais em pormenor qual é a minha ideia. Que durante um diálogo tu podes ter doutrinação e podes ter diálogo. Isto é a minha insignificante opinião. Uhum. Quanto à nossa capacidade. Nossa capacidade, para mim, a base é tu levares amor e humildade. Tu podes ter o cérebro cheio de ideias, mas naquela hora, se tu não te reduzes à insignificância que somos, ao amor que temos que transmitir na hora, podes ser muito inteligente, mas acho que o trabalho não é feito. Se é que é trabalho. Para mim, confundo um bocado aquele serviço como trabalho, mas pronto. Há quem goste de chamar de trabalho. Se doar amor é trabalho, pois, então chamemos de trabalho. Eu diria-lhe que era outro nome. Quanto à significância que nós temos, não há ninguém como Leon Denis para definir quando lhe perguntam o que somos. E ele, quando está a orar a Deus, diz assim: Pai, átomos insignificantes que somos, que existimos porque tu assim o quiseste. Deixa-nos beber na tua fonte de amor para que depois de transbordados possamos doar àqueles que dela necessitam beber. É isto que é assim um seja. doutrinador. Um Zé, doutrinador necessita de beber muito para doar um bocadinho. Então, mas se eu continuo com fome ou continuo com sede, só posso dar uma pinga. Não é? sem dúvida, sem dúvida. Zé, Isto para mim é doutrinação. conversar contigo é uma delícia. E a intuição que eu tinha sobre a nossa conversa sobre doutrinação veio somatizar-se nesta conversa que nós tivemos, e acho que trouxeste um testemunho muito válido e muito importante, e uma perspectiva que tu dizes que é tua, mas eu também concordo com ela, de que quando falamos com... Aliás, não é só com os espíritos, é quando falamos uns com os outros, se falarmos com verdade e com amor, a conversa flui de uma maneira muito melhor. Olha, para nos ajudar só para finalizar, se me permites, tens um livro que muitas pessoas leem e que, quando André Luiz
se encontra com aquele doutrinador no plano espiritual, que é o Monteiro. Não sei, eu não estou, não sei, lembro-me da ideia, não me lembro de tudo. Mas ele diz para o André Luís que vai aprender, se calhar, a doutrinar, e eu aqui posso estar a fazer confusão, mas lembra-me precisamente da ideia, que ele diz-lhe assim: mais vale os sentimentos do coração do que o conhecimento do cérebro. Mesmo no plano espiritual, que também se faz doutrinação, porque a mediunidade não existe só no plano encarnado. Também se faz doutrinação no plano espiritual. Se lá é preciso abrir o coração, que diremos nós aqui? Que estamos confinados a este infortúnio, que é a nossa caminhada. Infortúnio, que podemos chamar infortúnio. Infortúnio quando nós não entendemos, não é? É uma realidade. É uma realidade. Sem amor, já dizia Paulo, sem amor nada seremos, não é? Ainda que eu saiba todas as línguas e todas as coisas, se não tivermos amor, nada seremos. Muito bem, Zé, falámos de amor, falaste em dar amor, mas eu vou proporcionar-te aqui um momento para tu receberes amor. E para esse efeito vou chamar aqui à nossa conversa uma pessoa para te dar umas palavras. Conhece este rapaz? Este é o irmão mais velho. Este é o irmão. Este é o mano. Este é o mano velho. Grande José. Então, olha, vou falar. Quando eu falar em José, estou a falar com o José Freixeiro. E o Sabino. É o José Sabino, está bem? Sabino, boa noite. Certo. Boa noite. Apesar de eu não estar a ver, porque vocês congelaram aqui há muito tempo aqui no ecrã, Ok. mas tenho aqui o telemóvel e dá para ver a imagem por um lado e o som por outro. Agradeço o convite para vir aqui fazer companhia ao meu irmão Zé, que foi uma pessoa que me cativou desde o início. É verdade. E foi ele que me levou ao Centro Santarém. E por isso tenho-lhe a agradecer. Não. Obrigado, mano. Não, sabes que não é assim. O mano, este mano é assim, nós não nos conhecíamos. Isto é uma história espetacular. Isto é daqueles momentos que a gente diz assim, agora sei porque é que eu gosto deste gajo. Podemos dizer, assim. Isto foi uma afinidade momentânea. Eu uma vez precisei de dar formação ao pessoal com quem trabalho. E eu é um dos problemas que tenho, ainda há bocado, voltando atrás, deixa-me dizer-te só uma coisa, Filipe. O pedir para saber o que está justo e o que é injusto tem a ver com eu liderar equipas desde os 28 anos. E quando nós queremos o bem para aqueles que trabalham connosco, temos que saber ser justos para aqueles que nos pagam o ordenado. Isto é, quando estás no meio do fogo, a grande dificuldade que tu tens é saberes para que lado tens que virar. E tens que ser justo. E é nestas alturas que nos é posto à prova o que é o bem e o que é o mal. E nestes pedidos de formação, fui pedir aos bombeiros. E quem é que me calha? É aqui o rapazinho. Foi imediato. Aquilo acho que foi mútuo. Portanto, é uma amizade que nasce sem interesse. Eu tinha interesse que ele ensinasse bem o pessoal a apagar incêndios. Portanto, se calhar foi esse o interesse. Não, foi o suporte básico de vida, não foi, Zé? Foi. Tu deste o suporte básico de vida. Foi esse. É verdade. É verdade. Mas por trás disso já tínhamos um relacionamento. Não sabíamos? Sim, mas distante. Sim, pois é. aí aprofundo. Não sabia. É verdade.
Não sabíamos que o Zé era casado com Canhanha e Pois, que isso é eu outra era história. casado com uma das meninas que Canhanha ajudou a criar. E, e depois, mais tarde, ficamos a saber e foi uma grande surpresa. E só veio Isso, reforçar a amizade. correto. Ok. Pois é, Sabino, faz a leiturazinha que é para depois avançarmos, se faz favor. Muito bem. Então, a leitura que eu tenho aqui preparada é da Vida Feliz por o Espírito Joana de Ângeles. Transforma as tuas horas num rosário de bênçãos, aproveitando-as com sabedoria. No trabalho edificante, formarás um património de felicidade, o qual não podes imaginar. Desperdiçando-as, não conseguirás recuperá-las. A hora que passa não retorna, qual a água que corre sobre a ponte. A eternidade é feita de segundos, e o tempo medido pelas horas é a concessão de Deus para te proporcionar bem-estar. Trabalha sem desânimo e acumula as tuas horas de ação benéfica. Assim seja. Que assim seja. Então, como isto é um programa de surpresas, é um programa de partilha, eu procurei aqui um outro momento também, porque nós quando as pessoas nos são caras, nós gostamos de partilhar a gratidão por elas. Eu preparei aqui um momento que o Zé Freixeiro vai me permitir, que vai desaparecer aqui da câmara, mas depois já vai aparecer, está bem? Vai, esperem só um bocadinho. É um pequeno problema técnico. Aqui está. Alô, alô? Está aí mais alguém? Quem é que está aí? Olha a Marta! A Martinha Sabino! O José Sabino e a Marta Boa Sabino! Olá, Marta. Marta, também tens uma Olá. mensagem, não é? Tenho uma mensagem para a família Freixeiro. A minha nhanha está no meu coração desde os 4 meses e, como tal, como casal, foi convosco que fizemos muitas viagens até Santarém, por isso eu tenho a agradecer todo o carinho que vocês sempre demonstraram para connosco nesse aspecto e quero continuar a vê-los como um casal maravilhoso. Espero que isso aconteça e que a gente possa sempre acompanhar e depois do desconfinamento que possamos partilhar mais momentos fantásticos. Para ti, minha nhanha, um abraço no teu coração, mas gigante, gigante. Beijinhos aos dois e à família, ao André, um muito especial que hoje faz anos. Obrigado. Ó Zé, a Fernanda está aí perto de ti? Está mesmo ao pé de mim. Mas estavas Então a ver, chama aí para o pé de ti, para ela aparecer na Opa, câmara. ela está muito comovida agora com este abraço, pá. Não faz mal, Oh, não faz Marco, mal. tu estragaste tudo agora. Não estraguei, não. Não estragou. Fernanda, anda cá, Fernanda. Oh, minha nhanha, vem-me cá devolver esse abraço. Vocês têm, Anda cá. Depois, tem que pegar um tempo, que ela está muito comovida. Anda cá, Oh, minha Fernanda. nhanha, vem-me cá devolver esse abraço, faz favor. Anda cá, Fernanda. Esta é a Fernanda Freixeiro. Oh. Olá, Filipe, boa noite. Boa noite, Fernanda. Oh, meu anjo. Oh, minha Já me linda, não fizeste estou a chorar. ver. Ah, agora também já te estou a a ver ver. para metade. Oh, minha linda. Tu também já me conheces desde sempre, né? Tu foste a substituta quando a minha mãe estava no trabalho e o meu pai. Tantas cabeçadas tu deste naquela mesa de cabeceira ao brincar às escondidas.
E a ti tenho-te a dever muita coisa, tu sabes, e amo-te muito. Também te amo, Marta. Obrigado por estares na minha vida. Obrigada e eu sejam felizes. Vá, beijinhos. Tchau, Marta. Até amanhã. Obrigada. Muito bem. Lá está. Nós, quando nos predispomos para nos entregar sobre a égide de Jesus, são como este que acontecem. E portanto eu tenho que agradecer a todos, ao José Sabino, à Marta, ao Zé Freixeiro e à Fernanda Freixeiro pelo momento que passámos aqui hoje, e que a gente nunca se esqueça que as coisas podem estar às vezes um bocadinho mais em baixo ou um bocadinho afastadas daquilo que nós gostaríamos que fosse, mas como o Tó dizia, enquanto nós nos estivermos uns com os outros como amigos, nunca estamos sós. Então, obrigado por este momento e obrigado pela vossa generosidade de terem partilhado as vossas vidas com todos aqueles que nos viram, tá bom? Vamos fazer a prece de encerramento e eu vou pedir à Fernanda Freixeiro que possa fazer a prece de encerramento para nós irmos dormir. Não sei de nada. No final deste dia, mãos dadas, com os nossos corações elevados a Deus Pai, pedimos as bênçãos divinas da paz, da saúde e da harmonia para todas as famílias, para todos aqueles que sofrem espalhados pelo mundo. E querido Mestre Jesus, que sobre as tuas mãos possam emanar irradiações de saúde, de paz para este planeta Terra que tanto necessita de caridade, de verdade, de honestidade, de harmonia e de paz. Tanto necessita que sejamos verdadeiros uns com os outros. Tanto necessita de amor. Que junto com os nossos irmãos da estrada de Damasco, que a eles estamos unidos, que eles nos auxiliem nos momentos mais difíceis da nossa vida, mas também lhe temos que agradecer pelo amparo todos os dias, por este momento em que nos reunimos em nome de Deus. Assim, deixando um abraço fraterno a todos quantos aqui se encontram na parte espiritual e a parte humana também, pedimos a Deus que a paz e a harmonia deixe sobre todos aqueles que neste momento estão unidos nesta oração. Que assim seja. Caros amigos, bem-vindos à Casa com o Evangelho. Rimos, choramos, gastamos os lenços todos, mas no final vamos todos felizes para casa. Que estas noites possam continuar e que este confinamento nunca mais nos deite abaixo ou que nem sequer pensemos em deitar-nos nós abaixo. Como diz o Tó, ninguém está desamparado. Bem,
Até amanhã, se Deus quiser. Lembremos-nos disso. Até amanhã, boa noite. Adeus! Bem-aja. Tá bem. Boa Tá noite. amanhã, tá bem. Tchau.